Boa noite a todos. Vou colocar aqui nosso entrevistado da noite, para a gente aproveitar bem o tempo. A live vai ficar disponível, como sempre, e você pode assistir depois, então. Fernando. Pastor, o senhor pode enviar o convite e sair e entrar novamente para enviar o convite? Eu não estou conseguindo enviar. Deixa eu ver aqui. Sim, vamos falar sobre a sua página. Estou tentando enviar o convite, mas não estou conseguindo. Deixa eu ver aqui. O senhor pode sair e entrar novamente, aí aparece o convite. O senhor pode enviar, porque não está aparecendo aqui para mim. Não sei por quê. Todos aparecem, mas dessa vez não está aparecendo. Não sei se é porque não estava na lista dos contatos. Aqui diz que o senhor não pode participar pela primeira vez, eu não sei por quê. Será que tem algum bloqueio no do senhor para a questão de lives? Porque não está aparecendo essa opção aqui para convidar o senhor. Deixa eu ver se eu falo com ele aqui no privado para ver. Ah, peraí. Cancelar. Ah, ok. Eu acho que apareceu agora. Pela primeira vez eu tenho essa opção de... Agora é só esperar. Sim? Bem-vindos ao da Teologia. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Gisele. Tudo bem com você? Graças a Deus, pastor. E por aí, São Paulo, tudo em paz? Graças a Deus. Tudo bem. Graças a Deus. Deus tem cuidado de nós aqui. Amém. Então, deixe-me apresentá-los rapidinho. Tomamos 5 minutos do senhor, mas vamos tomar mais alguns para apresentá-los. Então, o pastor Fernando e a Miriam Souza são casados há quanto tempo? Eu vou perguntando, apresentando e perguntando ao mesmo tempo. 23 anos. 23, 23. 23 anos. Tem 2 filhos, a Fernanda e o Davi Fernando, não é isso? Exatamente. A Fernanda com 20 anos e o Davi 20 com anos. 16. E o Davi 16. Não tem mais criança em casa, é só jovem Isso. se preparando aí para assumir o seu próprio lar, né? Graças a Deus, então, pela experiência. Eles moram em São Paulo, estão na cidade de Tupã. Não, o nome da cidade é Tupã, é isso mesmo? Tupã. Nome Tupã. indígena, né? Fica a 500 quilômetros de São Paulo, capital, é isso? Isso, você lembrou bem, hein? 500 quilômetros de São Paulo, capital. Eles estão na Igreja La Batista, né? Lá em Tupã. E o pastor Fernando, ele é conselheiro bíblico. Já há quanto tempo, pastor? Praticamente desde o início do meu ministério pastoral, porque no meu início de ministério em 98, foi quando eu comecei a fazer os primeiros cursos e contatos com aconselhamento bíblico. Então, vamos dizer aí que pelo menos 20 anos, né, de aconselhamento bíblico. Então, realmente, o pastor Fernando ele tem uma experiência muito, muito grande. O pastor Allen sempre disse que só dá os casos para o senhor resolve na hora. Então, tem realmente uma bagagem muito boa. Não é à toa que vai assumir o mestrado em aconselhamento bíblico que eu estou fazendo em Fortaleza. Ele vai assumir a direção. Graças a Deus pela vida dele e pela disposição de servir ao Senhor nessa área tão importante que é realmente trazer aconselhamento bíblico para dentro das igrejas.
E se você tem interesse em conhecer mais aconselhamento bíblico, pode também seguir a página dele, é 2 Timóteo 2:2, né, pastor? Sim, no Instagram, 2 Timóteo 2:2. É o número 2, TM, que é a abreviação de Timóteo, 2 escrito por extenso e termina com o número 2. Depois alguém digita aí no chat. Pronto. E essa página, o pastor está sempre divulgando livros na área de aconselhamento bíblico, também conselhos. Então você pode seguir lá e se tiver alguma pergunta específica, se ele tiver tempo, ele pode te responder, certamente. Então, claro. O pastor hoje está aqui para falar sobre o nosso tema hoje. Então, está abrindo oficialmente hoje o tema do mês, que é sobre criação de filhos. E o pastor Fernando vai abrir essa série de lives falando sobre criação de filhos, mas hoje a gente vai focar no coração, a dinâmica do coração para poder criar filhos segundo o coração de Deus. A gente não quer simplesmente um filho que seja bonitinho no exterior, mas que por dentro seja um sepulcro caiado, né, pastor? A gente quer realmente filhos que realmente amem ao Senhor e precisa começar trabalhando o coração. E aconselhamento bíblico é trabalhar o coração, né, pastor? Nossa intenção é alcançar, é entender o que está por trás, nas profundezas, conhecer o coração e tratar o coração. Coisa que somente alguém que realmente tem comunhão com Deus e tem as escrituras do lado é que pode conseguir fazer isso, né? Não é só alguém que conhece o exterior como um médico que pode cuidar do externo, mas a palavra de Deus é que realmente vai no íntimo. Então, já tomei 9 minutos do Senhor. Quero que o Senhor fique bem à vontade para tratar o tema. Poucas pessoas chegaram até a live ao vivo, mas depois muitas vão assistir. Então, pode ficar à vontade de aproveitar bem o tempo, levando em conta essas pessoas que vão realmente ser edificadas pelo que vão aprender hoje. Inclusive eu quero aprender com o Senhor. Tá bom, Gisele, eu agradeço o convite por poder participar então com você nessa live e que Deus continue abençoando aí a Unidas pela Teologia, esse ministério que você tem tido, alcançando então principalmente muitas mulheres. Eu sei que muitos homens também acabam acompanhando, então que Deus continue abençoando vocês. Inclusive esse tema que não mexe apenas com as mães, mas também com os pais e, de certa maneira, também com qualquer jovem, qualquer rapaz, moça, qualquer filho, também pode refletir bastante sobre isso. Você falou bem nesse início, dizendo que a educação de filhos, a criação de filhos, não pode ter como objetivo unicamente ter filhos educados, né? E isso é muito importante lembrar. Eu quero destacar 2 pontos iniciais aqui. Um é este, porque acho que muitas famílias se dão por satisfeitas quando tem um filho educadinho, que ele cumprimenta os mais velhos, que ele até não interrompe pessoas que estão falando. Ao pensar em filhos mais velhos, eles se formaram na faculdade, eles então estão agora tendo as suas famílias. Eu vejo, de alguma maneira, alguns pais contentes com coisas como essas. Não é que isso é ruim, mas isso não é o mais importante. Veja bem, se você tivesse que escolher, né, para os seus futuros filhos, que ele fosse, vamos pensar numa das melhores profissões que alguém gostaria de ter um filho, talvez em medicina. Tá, você prefere ter um filho formado em medicina, mas não crente, que não está envolvido na obra de Deus, ou você prefere ter um filho crente que ama o Senhor, mas que é formado talvez num curso não tão cheio de glamour? Eu acho que às vezes tem pai que acha que vale a pena ter um filho médico. Nesse sentido, veja bem, não estamos falando que alguém não pode ser médico, só estamos falando que não pode ser a coisa mais importante. Sim. E o outro aspecto que eu queria chamar a atenção nesse início é que para alcançar o coração é só com a palavra de Deus, como você também já colocou na introdução. Então, não adianta ficar usando estratégias, recursos humanos de lidar com filhos, se a pessoa não usar a Bíblia. Então, isso é muito importante. Por isso, então, vamos pensar um pouco aqui sobre esse tema, criando filhos para além do exterior, conhecendo a dinâmica do coração
para criar filhos segundo o coração de Deus. Né? Então, acho que é importante ter essas palavras iniciais para nós introduzirmos o assunto, tá bom? Muito bem, primeira coisa que eu queria destacar, então, nesse nosso tempo, é que criar filhos é uma responsabilidade dada por Deus aos pais. Veja, os filhos são a herança do Senhor, Salmo 127, 3. Né? São heranças, são dádivas, são presentes. Agora, os filhos ainda são do Senhor. Qualquer pai, qualquer mãe precisa agir como mordomo de Deus. Porque vão cuidar de vidas, vão preparar vidas, mas para o Senhor. O objetivo não pode ser outro. Eu vou cuidar do meu filho para que ele tenha uma boa família, para que ele tenha uma boa profissão, para que ele seja educado. Gente, isso é importante, mas não é o aspecto principal. Os filhos são do Senhor e nós devemos prepará-los para eles servirem ao Senhor. Agora, ainda nesse primeiro aspecto aqui, os pais têm essa responsabilidade, mas em especial o pai, o homem. Né? Graças a Deus aí pelo canal, pela página Unidas pela Teologia, tem um foco muito para as mulheres, e a gente sabe disso, mas mulher é uma auxiliadora do marido. Então, solteiras têm que levar em conta uma questão aqui. Você tem que pensar em um futuro marido que seja capaz de educar seus filhos biblicamente. Não adianta ser boa pinta, né? Arrumadinho. Se ele não tiver a capacidade de liderar a casa, você não deve se envolver com alguém assim na esperança que ele vai ser transformado depois do casamento. E para os jovens solteiros, os homens, devem então se envolver com alguém, pensando em casamento, sabendo que ele tem que assumir essa responsabilidade de educar filhos. E já os casados, todos aqueles que têm filhos, sejam bebês, juniores, adolescentes, jovens, o homem é chamado por Deus como aquele que deve educar os filhos. Coloco isso como algo muito importante de início, porque sim, ambos têm a responsabilidade. Por exemplo, Provérbios 1:8. Provérbios 1:8 diz: ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Pai instrui, mãe também instrui. Óbvio. Mas se a gente for olhar para um texto como de Efésios 4, versículos, ou melhor, Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4, nós vamos ver como que Deus dá uma ordem mais específica para o homem. No versículo que nós temos lá, no versículo de 1 a 4, que nós lemos: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, que é o versículo 1. Esse versículo faz referência justamente a pai e mãe, porque um filho tem que obedecer a pai e a mãe. Mas no versículo 4, a palavra aparece lá: pais, não irritem seus filhos, antes criam-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Apesar que em português a gente tem a mesma palavra, pais e pais, são duas palavras diferentes. Na primeira parte, no versículo 1, pais se referindo a homem e mulher. Mas no versículo 4, a palavra pais é homens, homens em plural. Mas vocês, homens, devem educar seus filhos, não provocando-os a ira, não irritando seus filhos, mas devem criá-los na admoestação e na disciplina do Senhor. Veja bem, então, para nós criarmos filhos, alcançando o coração deles, nós precisamos entender que isso é uma responsabilidade séria diante de Deus e que principalmente o homem precisa fazer essa parte. Mas e a mulher que não tem um homem piedoso, que o marido é meio relaxado, que o marido não assume essa responsabilidade? Tudo bem. Vamos lembrar que há esperança. Podemos lembrar de Lloyd e Eunice, né? A avó e a mãe de Timóteo. Timóteo não tinha um pai piedoso, cristão, mas a fé que tinha na vida de sua avó, Lloyd, e na sua mãe, Eunice,
foi vista também na vida de Timóteo. Tanto que Paulo escreve em 2 Timóteo 3,15, falando para Timóteo que ele teve conhecimento das sagradas letras desde a infância, que foi suficiente para torná-lo sábio para a salvação. Então, quem é que ensinou Timóteo? A avó e a mãe. Ah, faltou uma referência de alguém piedoso. Tudo bem, mas na ausência de um homem piedoso, de um homem que assuma a postura de educador, de discipulador do seu filho, Deus usa as mulheres de maneira muito especial. Então, há esperança para mulheres que servem ao Senhor, que são piedosas, mesmo quando elas não têm um esposo que cumpra aí a sua responsabilidade de instrutor dos filhos. Então, irmãs, não percam a esperança, tá? Não vão ficar assim, ah, meu marido não faz isso, ah, meu marido não faz isso. Não esquente a cabeça por isso. Ore, peça ao Senhor transformação do seu marido, mas não discuta com ele, não brigue com ele, não seja aquela goteira de provérbios, né, insistente, que fica só acusando o marido. Faça a sua parte, ore, se aproxime do seu filho, eduque, auxilie, discipline. Mas, se você tem um esposo que anda com você, amém, porque isso facilita bastante. Tá claro isso, Gisélia, por enquanto, até aqui? Tá, pastor. Só queria fazer um comentário que, infelizmente, então, o plano ideal de Deus não é o que a gente mais vê, né, pastor? Porque a gente vê que as mulheres sobressaem no ensino, na igreja, em tudo que é lugar. Então, assim, onde é que estão os homens? Assim, a questão da omissão é muito forte. E até na questão do ensino em casa mesmo, a gente vê que às vezes até o marido cristão, o descrente está perdoado, assim, está no mundo, vai fazer o quê? Mas uma pessoa que conhece o Senhor, teme a Deus, mas ele não é proativo na questão do ensino no lar. Isso é um retrato, eu acho que muito comum, pastor. E como o senhor tem falado hoje, aquele texto eu não conhecia, essa explicação que o senhor está dando e como Deus realmente então chama e Deus vai então cobrar, não é? Nesse sentido. Sim, você falou bem. Há uma grande omissão. E olhando assim para o meio evangélico, como você bem disse, nós não precisamos nem ir muito longe. À medida que a gente vai avaliando nossas igrejas, a gente vai notar muito mais homens omissos e vamos encontrar muitas mulheres mais ativas, não é verdade? Por exemplo, na área de ensino de uma igreja, para seguir o ideal de Deus, os homens deveriam ser a maior parte dos professores de educação infantil. Mas não é isso que a gente vê. Já começa aí, nessa parte de ministério. E outras mais. Você vê uma reunião de irmãs na igreja. Depende do tamanho da igreja, vai ter lá, digamos, 20, 40 mulheres participando. Faz uma reunião de homens. Tem 7, 8. Né? É ver por aí. E outra questão que a gente pode considerar aqui, de acordo com o plano de Deus. Normalmente, um homem influente, um homem piedoso, ele tem uma esposa que o acompanha. Já parou para pensar nisso? Agora, você vê na maioria das vezes, mulheres que são mais próximas de Deus e homens mais omissos. A mulher acaba não conseguindo ser... Estou só dando um exemplo geral, né? Ela não consegue ser essa grande influência na vida do homem. É lógico que ela pode influenciar. 1 Pedro capítulo 3 diz que ela pode influenciar por meio da sua própria vida, sem dúvida. Mas quando o homem é este líder, normalmente a mulher vem junto com ele. Por quê? Porque ele tem essa postura de liderança, normalmente, então, para fazer isso acontecer, piedosa, que ama o Senhor, e vai conduzir sua esposa. Conduzindo sua esposa, ele conduz o seu lar. Fazendo isso, ele está trabalhando já a educação dos seus filhos, dos seus meninos, das suas meninas, porque ele vai ilustrar o que é ser um homem, ele vai ilustrar como é que se trata uma mulher, ele vai ser o exemplo de como que uma mulher tem que se relacionar com o marido, com o seu futuro marido e assim por diante. Né? Porque é o plano de Deus, sem dúvida. E alguém pode também pensar assim, mas educar filhos é papel de criança, papel de mulheres para cuidar de crianças pequenas. Não é.
Não é. Há uma responsabilidade para o homem, a mulher deve ser a sua auxiliadora, sem dúvida, mas Deus cobrou o profeta Eli a respeito dos seus filhos, Ofni e Finéias. Ó, dois nomes bonitos aí para futuros filhos de quem tiver ainda para casar e vai ter seus filhos, né? Ofni e Finéias. Deus cobrou Eli. Disse, olha, Eli não repreendeu os filhos como deveria. Está falando de filhos adultos. Então, provavelmente, pelo que o texto nos dá a entender ali em 1 Samuel, capítulo 2, capítulo 3, é que Eli foi um bom homem, em vários sentidos, um homem que cuidou de Samuel, né? Que Ana levou em oferta ao Senhor. Mas Ofni e Finéias foram homens que não agradaram ao Senhor, e diz lá em 1 Samuel capítulo 3, versículo 12 e 13, especialmente o versículo 13, no finalzinho, dizendo, e Eli, não os repreendeu. E Davi também, Davi um homem segundo o coração de Deus. Ele teve falha com seus filhos, especialmente com Adonias. Ele ficou com vários problemas ali com seus filhos, teve problema com Absalão, teve problema com outros filhos, e Adonias é um caso em que 1 Reis, capítulo 1, versículos 5 e 6, fala que Davi, então o rei, ele não confrontou, ele não admoestou seu filho como deveria. Adonias nunca foi contrariado, é a expressão que aparece lá no texto, pelo seu pai. Agora, hoje em dia, tem pai que acha que educar filhos é dar tudo o que eles querem, sem contrariá-los, sem mostrar o lado do não, sem mostrar que a vida tem frustrações sim, e acham que estão educando muito bem seus filhos. Né? Ah, ele quer isso, vamos dar para ele, ou para ela, né? Pode ser uma menina. Mas essa atitude de Davi foi colocada nas Escrituras como um mau exemplo. Ele não confrontou, ele não contrariou seu filho e teve problemas com isso. Então, primeiro ponto que eu queria destacar aqui para a gente poder alcançar o coração dos filhos é entender que criação de filhos é uma responsabilidade para os pais. Não pode ser feito de qualquer jeito. Exige tempo, exige esforço, exige estudo. Educar filhos exige estudo. Eu acho engraçado isso, porque tem muito pai, por exemplo, homem nesse caso, que quando fala de seus hobbies, eles sabem de tudo. Se é pescaria, ele sabe que anzol usar, que isca usar, que tipo de peixe pegar, em certo tipo de rio, de mar, sabe tudo. Se é carro, ele sabe tudo sobre carro. Se é sobre futebol, ele sabe tudo de futebol. Ele sabe, por exemplo, que hoje é aniversário do Tupanzinho. Tupanzinho, para quem não sabe, está fazendo aniversário hoje, né? O ex-jogador do Corinthians dos anos 90. Tá bom, Gisele? Talvez... Enfim, tem pai que sabe tudo sobre futebol, mas aí não sabe nada de Bíblia. Para educar filhos. Vai falar assim, eu não sei, é difícil. Bem, estude a Bíblia. A Bíblia tem tudo o que nós precisamos para a educação de filhos. Agora, quer ferramentas auxiliares? Existem. Nós temos bons livros, como Pastoreando o Coração da Criança, que é justamente um livro que aborda muito esse tema, do Ted Tripp, né? Porque tem o Paul Tripp, que é irmão dele, né? Esse é do Ted Tripp, exatamente. Também tem o Instruindo, né? Isto. E tem o Instruindo o Coração da Criança, né? Isso. Já é indicado do senhor, né? Para comprar, né? Recomendo, são ótimos livros. Isso educa o pai para saber educar seus filhos. Agora, existem outros bons livros. Talvez eu vou errar os títulos aqui, tá? Assim, mas tem aquele O Caminho que o Seu Filho Deve Andar, do Lu Priolo. Temos também um livro chamado Idade da Oportunidade, do Paul Tripp, irmão do Ted. Esse livro é ótimo para quem vai educar adolescentes. Eu não sei lidar com meu filho adolescente.
Você está estudando? Você está estudando a Bíblia para fazer isso? Ou você acha que o seu filho vai aprender a viver piedosamente por si? Né? Ele precisa dos seus pais. Deus planejou isso. Pais que vão não só colocar comida dentro de casa, como alguns acham que estão fazendo tudo, né? Ah, estou dando comida, estou dando roupa, estou dando escola. E aí joga para a mãe a responsabilidade da conversa, do conselho, do discipulado. Grande erro. Né? Agora, um outro ponto que eu quero chamar a atenção é que, para a gente alcançar o coração dos filhos, nós precisamos de relacionamento com eles. Relacionamento. Pai precisa se relacionar com seu filho, com sua filha. Os pais, então, pai e mãe aqui também precisam de relacionamento com os seus filhos. Ah, mas eu tenho relacionamento, tanto que eu sou pai, eu sou mãe. Não, veja bem, vamos deixar claro o que eu quero dizer com relacionamento. Relacionamento com o filho não é simplesmente morar na mesma casa que ele. Né? Relacionamento com o filho não é simplesmente suprir questões materiais. Quando eu falo aqui de relacionamento, a gente lembrar de, por exemplo, Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6 fala que os pais precisam educar os seus filhos, ou seja, falar sobre Deus para eles. Em que situação? Andando pelo caminho, sentado em casa, ao deitar, quando se levantar. Para usar apenas uma das partes daquele texto de Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 9. Andando pelo caminho, ao sentar, ao levantar. Bom, vamos pensar aqui. O que um pai deve fazer com o seu filho? Deve criar diálogos a respeito da Bíblia, sobre Deus, sobre Jesus, sobre pecado, sobre a graça, sobre perdão, em tudo que for momento possível da vida. Andando pelo caminho, vivendo a vida. Mas também ao deitar, ao levantar. Quais são as primeiras palavras que um pai deveria falar para um filho? Ou quando vai colocar o filho para dormir? Deve ser sobre Deus, falando alguma coisa sobre a palavra de Deus. Mas o texto também de Deuteronômio capítulo 6 fala que devemos, o povo de Israel, naquele caso, né, deveria amarrar sinais nos braços, prender nas testas, colocar nos batentes das portas, nas casas, nos portões. Ou seja, criar um ambiente de casa que fala sobre Deus. Isso exige relacionamento. Na onda da pandemia que nós estamos vivendo, tem muitas lives, tem muito curso de EAD, muito YouTube. Não tem como ensinar filhos por YouTube. Não tem como educar filhos por lives. Exige ao sentar, ao levantar, andando pelo caminho. Mas, infelizmente, tem pais que preferem focar nas suas profissões, nos seus afazeres, e se esquecem de que nada adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma do seu filho, parafraseando palavras de Jesus lá nos evangelhos. Não adianta nada. O que adianta você ser super bem sucedido financeiramente, empresarialmente falando, e perder a vida do seu filho que está na sua casa, perder a alma dele? Tem sentido? Então precisamos criar relacionamentos. Pensando em Efésios capítulo 6, mais uma vez, versículo 4, pais, não irritem seus filhos, não provoquem seus filhos, não levem seus filhos a viverem de forma irada, mas creiem-nos, segundo a instrução e conselho do Senhor. Não dá para fazer isso sem relacionamento. Aí eu pergunto, quantos pais param para conversar com seus filhos, dando ensino formal e informal? Tem gente que fala, que caretice, que coisa tão formal, abrir a Bíblia para falar com o filho. Me dá outra maneira de fazer isso. Não existe. Eu preciso abrir a Bíblia, sentar com meu filho, falar sobre as Escrituras com ele. Isso é pastorear. É necessário fazer isso. E eu acredito que, para a vergonha de muitos lares, pai tem aí seus filhos pequenos, adolescentes ou jovens, que ele não senta para ler a Bíblia com seu filho. Como é que você pode esperar que um pai que não age dessa maneira de conversar com seu filho a partir da Bíblia pode ter um filho que realmente ama o Senhor? Então, para alcançar o coração é necessário relacionamento com ele.
né? Então, esse relacionamento exige, sim, brincar com ele, sim, exige ver filmes com ele, jogar tabuleiro com ele, jogar videogame com ele, se é um menino aí, ou menina, enfim. Mas criar esse envolvimento, as mães com as meninas e os meninos, e o pai também com a menina e com o menino, tem que criar esse envolvimento. Precisa abrir mão dos seus afazeres para fazer coisas que eles gostam, né? Criar esse envolvimento. Mas também ter um momento formal, de culto doméstico, devocional em família, como quiser chamar. Deixa-me citar mais um texto bíblico, daí eu deixo você comentar mais alguma coisa para a gente tornar isso cada vez mais claro. Mas em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo está falando com a igreja em Tessalônica. E ele diz assim: vocês, Tessalonicenses, sabem como que eu tenho tratado vocês? Eu tenho tratado vocês como um pai trata seus filhos. Exortando, consolando, dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para o seu reino e glória. Olha só que interessante. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, estava dizendo que estava tratando os tessalonicenses como um pai trata seus filhos. Olha, será que os pais realmente estão tratando os filhos dessa maneira? Exortando, consolando, dando testemunho, para que eles vivam de maneira digna de Deus? A maioria não. A maioria pensa que é só deixar a vida me levar, a vida leva eu, e aí os filhos vão crescendo de forma piedosa. Aí chega na adolescência, reclamam. Ah, mas meu filho não ama o Senhor. Ah, meu filho dá problema. Minha filha não dá um bom exemplo. Mas quanto você gastou de tempo em relacionamento com seus filhos na infância, na vida de pré-adolescente para chegar na adolescência? Qual é o fruto que você vai colher? Depende do quanto você investiu. Não é? Então, essas coisas são muito importantes a gente lembrar. É necessário relacionamento para que possamos alcançar os corações. E é interessante, pastor, que no caso isso é uma cadeia. Se uma família não segue esse padrão, esse papel que Deus quer, um pai, aí o filho dele não vai ter um padrão, digamos assim, de liderança masculina, do que Deus deseja, e aí vai passar para o filho dele, e aí isso vai gerações, né? Então, realmente, assim, é necessário Deus levantar pais corajosos, e é o desejo de Deus, né? Pais que devem, então, seguir o desejo do Senhor, por exemplo, do apóstolo Paulo, que nem era pai físico, mas tomou esse papel, e realmente o próprio Deus, né? Tendo em mente que Deus vai trazer, vai cobrar, né? Fico pensando em muitos pais que eu sei que trabalham o dia todo e chegam em casa cansado e tudo. Não que a mãe passou o dia sentada, né? Ela passou o dia trabalhando, mas às vezes ainda ensina a criança, ensina na igreja e faz milhões de coisas, mas esse papel de ensino eu acho que é muito negligenciado, pastor. Sim, e é mesmo. Deixa-me dar algum exemplo aqui em algumas áreas. Por exemplo, o meu pai não era crente quando enfim, eu me converti, fui convertido já adolescente, 14 anos, e aí alguns anos depois meu pai também teve seu encontro com Jesus e tal. Então, mas eu aprendi coisas com meu pai, da parte, digamos, do ensino mais informal, por acompanhar a vida dele. Então, eu aprendi que um homem precisa proteger a sua casa, como meu pai, mesmo ele não sendo crente. É a graça comum do Senhor alcançando as famílias. Meu pai tinha sempre essa postura. Meu pai sempre teve a postura de defender a esposa e o lar. Não é? Eu aprendi que homem precisa trabalhar, ser honesto. E Deus me deu a graça de poder ver essas coisas no meu pai. Agora, eu não aprendi com meu pai Bíblia. Né? Em nenhum momento, meu pai, porque ainda não era convertido, pôde fazer isso comigo. Mas eu sei que isso é importante. E aí você vê a cadeia, né? Como você usou a expressão. Só que agora você tem a graça de aprender. Então, eu, pela graça de Jesus, aprendi essas verdades. Então, para dar para o meu filho algo mais do que eu recebi do meu pai, então eu comecei a fazer isso por ele.
né? Eu aprendi tais coisas, mas agora eu estou ensinando a Bíblia para o meu filho, para minha filha, e assim vai. A vida que os meus filhos têm hoje, eles têm uma vida com uma educação de pai e mãe que eu não tive. Agora, eu espero que eles, no futuro, quando o Davi casar, daqui a alguns anos, o Davi tem 16 anos, né? Quando o Davi casar, então que ele tenha sua família e seus filhos. Quando a Fernanda casar, ela já tem 20, mas sei lá, vai casar com, sei lá, que idade, né? Brincando. Mas espero que eles ofereçam aos os seus filhos, aqueles que serão os nossos netos, algo melhor do que nós oferecemos para eles. Por quê? Porque pela graça de Deus, educar filhos também é algo que se aprende. Agora, tem muito avô por aí que está meio que seguindo a onda do mundo, né? De ficar atrapalhando a educação de pais. Quando, na verdade, eles deveriam ser pais duas vezes. E concordar com o ensino dos filhos, ver que é bíblico e tudo mais, né? Agora, tem avô que dá umas atrapalhadinhas de vez em quando, né? Tem esses casos. Mas, enfim, criar filhos é necessário ter relacionamento com eles. Infelizmente, tem pais que são muito distantes dos seus filhos. Tem pais que não cultivaram isso quando crianças e juniores, por exemplo, e aí acham que o problema é a adolescência. Mas se o pai cultivou isso, essa proximidade, dificilmente vai passar na adolescência com problemas. Porque simplesmente vai manter o costume. Por exemplo, quando a criança é pequena, o pai às vezes tira um tempinho, vai lá e brinca e tal. Tá. Isso não deveria parar de acontecer, mas deveria ser mais intensificado. À medida que o tempo vai passando, o relacionamento tem que ser mais agora também nas conversas sérias. Né? E acho que aí está uma das falhas dos pais. Eles pensam no seu filho de 15, 16 anos como se fosse uma criança de 7, 8. Se o pai, principalmente o pai nesse caso, para dar um exemplo, nunca parou para conversar com o seu menino de 15 anos sobre vida sexual e sobre tentações sexuais, ele acha que o seu menino é o quê? É um super santo, piedoso, que não sofre nenhuma tentação nessa área da vida. E quem é que vai ensiná-lo se o pai não falou nada sobre isso com ele? Então, não estou dizendo que tem que falar com 15, tem que falar muito antes, tá? Tem que falar muito antes. Mas tem pai que chega nessa idade e nunca falou nada com os seus filhos. Não é? Então, aí é só uma maneira de a gente avaliar como é que o relacionamento é muito longe, é afastado. Quando, na verdade, deveria ter esse relacionamento bem próximo para conversar sobre tudo na vida. Outro exemplo, a área do bullying. Tem pai que nunca pergunta para o filho, como é que está na escola? Como é que você foi? Aconteceu alguma coisa diferente? Nunca pergunta. E não imagina que o seu filho pode estar passando por um problema. Agora, quando fica essa lacuna muito grande de anos de criança para agora um adolescente, é mais difícil recriar esse relacionamento. Pode ser, mas não é impossível. Para alcançar o coração do filho é necessário ter relacionamentos. E um outro ponto que eu destaco aqui é que criar filhos para alcançar o coração deles é necessário a gente ver essa tarefa como uma tarefa de aconselhamento, como tarefa de fazer discípulos. Criar filhos não é simplesmente, como a gente já falou, dar educação, dar roupa, dar casa para ele. Criar filhos é aconselhar, é fazer discípulo. E aqui é bom a gente lembrar que a gente não precisa olhar somente para os versículos específicos da Bíblia para a relação com pais e filhos. A Bíblia fala muito mais da relação entre pessoas. Então, um pai, uma mãe, precisa ver o seu filho como o primeiro alvo evangelístico da sua vida. O primeiro alvo evangelístico. Mas na Bíblia não fala que eu tenho que evangelizar meu filho. Mas fala de fazer discípulo. Mas fala de pregar o evangelho. Então, são verdades bíblicas
que devem ser usadas na relação com o seu filho, de fazer dele um discípulo, de levá-lo a conhecer Cristo. Então, às vezes as pessoas olham para a Bíblia só tentando achar assim, deixa eu achar só os versículos que falam sobre educação de filhos. Amém, são vários e são ótimos. Mas a Bíblia tem muito mais coisas. Devemos usar várias passagens para falar sobre educação de filhos e a relação de um pai com seu filho. Evangelize-o, leve a Cristo, faça dele seu discípulo. Isso também já é um passo para poder alcançar o coração. Agora, é bom também lembrar o seguinte, disciplina é importante, mas não é tudo. Efésios 6, versículo 4, mais uma vez. Ensine-os ou criem-os na disciplina e admoestação, nos limites e nos conselhos, né? Nas restrições e nas conversas. Duas coisas são importantes. Agora, quando a gente acha um bom crente, eu estou dizendo bom aqui, naquele aspecto mais geral da igreja, é aquele crente que até aplica a disciplina. Ele faz uso da vara, e deve fazer mesmo. O Provérbios está cheio de ensino sobre fazer uso da vara. Muito bem. Só que não fica aí, não pode ficar aí. E a admoestação? E o aconselhamento? E a exortação? E o consolo? E o ensino? A repreensão em amor? Tudo isso é necessário. São duas coisas. Mas eu disciplino, eu aplico a vara. E olha, não está dando certo. Tá, você aplica a vara, mas você conversa também. Você disciplina, você conversa, você aconselha, discipula. Vale lembrar que eu gosto sempre de citar quando eu falo de vara, apesar que a ideia não é bem essa aqui agora, mas é só para deixar uma coisa que eu acho que ajuda. Quando a gente pensa em vara, nós temos alguns elementos importantes. Primeiro, a vara deve ser algo neutro. Quando eu falo neutro é porque não deve ser as mãos, beliscão, tapa, cascudo, enfim, né? A vara é um elemento neutro. Mas também é algo flexível, para não machucar, não vai marcar, né? É também um elemento padronizado. A vara é um elemento único. Quando uma família, quando um casal, pai e mãe, tem um elemento de disciplina, aquilo é bem interessante. Eu lembro da Fernanda, que a gente usava uma régua, né? Uma madeirinha comprida, e se eu fosse pegar só de um lugar para colocar em outro, ela se assustava, porque achava que ia ser a hora da vara. Por quê? Porque era um elemento padrão, era sempre aquele ali. Não era qualquer coisa que a gente acha pelo caminho, né? E também outro princípio que traz é que é para criança. Porque se você usar um elemento flexível num adolescente, não vai causar nada, né? Então, a gente tem que lembrar disso. Agora, o adolescente também precisa de alguns limites. Eu gosto de lembrar de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, quando Paulo fala, olha, aqueles que não querem trabalhar, que também não comam. Então, existe uma forma de você fazer restrição de privilégios com os filhos maiores, não é? Mas tudo isso, ou seja, a vara, as restrições, não substitui o sente aqui e agora vamos conversar. Eu preciso trabalhar o coração dele, e eu só vou conseguir trabalhar o coração com a Bíblia. Não tem como. Hebreus 4:12. É a Bíblia que atinge o mais profundo do coração do homem. É a Bíblia que entra na área dos pensamentos e motivações. Ela é a espada de 2 gumes. Então não adianta eu ficar dando sermão de minhas palavras se eu não estou usando a palavra de Deus. Então, devo usar restrições, devo usar limites, devo usar vara, mas eu preciso gastar tempo também aqui. Senão eu não vou alcançar o coração deles em hipótese alguma. Tá claro? Como é que você vê isso? Maravilhoso, pastor. E muitos pais erram nisso também, porque às vezes só disciplina só para ele parar de fazer o que está fazendo, é só para, às vezes, não tem a disciplina que eu entendi que o senhor colocou, biblicamente falando, ela tem um propósito de, junto com o ensinamento, você então, é como Deus faz conosco, Ele nos disciplina para agora a gente poder ouvir o que Ele vai dizer, porque às vezes a gente está tão agitado que não consegue ouvir. Então a disciplina chama a atenção para poder dar o ensino.
Mas se eu só disciplino porque eu estou chateado, eu estou com raiva, eu estou cansado, você fica me perturbando. Assim, eu acho que em muitos casos a disciplina ela é realizada nesse sentido. E é por isso que às vezes o pai excede, ou então não dá de forma certa, ou então não usa a ferramenta ideal, porque ela não está dentro desse conjunto. Porque não tem o Isso. foco de atingir o coração, né? Isso. E aí, a disciplina dessa forma só muda o exterior. Só muda o comportamento. Porque, veja bem, uma criança não é burra, né? Se ela sabe que ela vai apanhar, então ela vai parar de fazer aquilo que os pais não querem que ela faça. Normalmente. Se o pai estiver fazendo a parte da vara, pelo menos corretamente, né? Mas ela pode parar de fazer o errado, não porque está com o coração voltado para a adoração a Deus. Ela simplesmente entendeu que se fizer isso, apanha. Então ela está mudando só o comportamento. É na hora de ganhar a atenção dela, com o uso de vara ou com alguma restrição, tirando privilégios, é que entra um dos momentos de vir com a palavra. Agora, eu não preciso falar da palavra de Deus apenas quando estou corrigindo. É aí que a gente volta para Deuteronômio capítulo 6. Andando pelo caminho, ao levantar, ao deitar, todo momento. Agora, para eu falar dessa maneira, eu preciso lembrar de Colossenses 3,16. Habite ricamente no coração de vocês a palavra de Cristo. Instrua e aconselhe uns aos outros. Ah, mas esse versículo não fala de pai e filho. É esse o ponto que eu estava falando agora mesmo. Eu não posso ficar olhando para os textos de pai e filho e achando que são apenas estes que eu preciso colocar na minha prática de relacionamento com meus filhos. Eu tenho que olhar a Bíblia como um todo. Eu preciso ter meu coração habitado com a palavra de Cristo e o meu dever é instruir e aconselhar aqueles que estão ao meu redor, principalmente meus filhos. Ah, mas eu não tenho feito isso. Então você está pecando. Pecando por omissão. Pecando por saber que deveria fazer o bem e não está fazendo. Então, pais precisam gastar tempo com seus filhos, para daí, então, alcançar o coração deles. Então, só restrição, só o uso de vara, é parte importante. Eu prefiro até um pai usando de vara do que um pai omisso. Né? Mas é melhor, e é o plano de Deus, usar de restrições, usar de disciplina, usar de vara, mas a ministração da palavra que vai ser necessário para alcançar o coração. E só para destacar um ponto muito importante, o coração é a parte essencial do ser humano, é a parte fundamental, é a essência. Provérbios 4, 23 fala, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, se essa exortação de Salomão, olha que interessante, um pai, Salomão está instruindo seu filho. O livro de Provérbios é praticamente nessa dinâmica, né? De Salomão como um pai, educando seu filho. Ele vai dizer várias vezes, ouça, filho meu, ouça, filho meu. Olha, um exemplo de educação, que alcança o coração. E a gente pode aprender muito, então, lendo Provérbios, com os filhos, né? E ali fala, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. É aí que vem a exortação para os pais. Pais, cuidado. Não aplique simplesmente castigos e disciplinas para o seu filho, mas trabalhe o coração deles. E para você alcançar o coração, você precisa de relacionamento com eles, você precisa da Bíblia, você precisa de falar das Escrituras para alcançar esse coração. Por quê? Do bom coração, nós encontramos os bons tesouros. Lembra de Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45. A árvore é conhecida pelo seu fruto. A boca fala do que está cheio o seu coração. Nós queremos, então, que os nossos filhos falem coisas boas. Mas para que eles falem coisas boas, o coração deles tem que estar habitado com as coisas de Deus. Nós queremos que nossos filhos deem bons frutos. Mas para isso, eles precisam estar enraizados em Cristo. Isso é trabalhar coração. Então, nós estamos aplicando disciplina. Queremos ensiná-los a amar a Deus, a amar o próximo como eles já se amam. Eles devem adorar ao Senhor acima de todas as coisas.
e demonstrando isso no comportamento deles no. A internet deu uma caída aí. Oi? Deu uma caidinha, não foi a internet? Ah, sim, foi. Tem uns 6 minutos. Tá bom, então eu vou concluir aqui com o seguinte, só lembrando que os nossos filhos são pecadores como nós. Os pais são pecadores, os filhos são pecadores. O coração dos filhos, naturalmente, estão voltados para o mal, como também os nossos. Jeremias 17:9 vai falar sobre o coração corrupto, vai falar sobre o coração enganoso, e eu gosto de Provérbios 29:15, que diz assim: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Então, veja, nenhum filho pode ser entregue a si mesmo. Ah, deixa eles viverem do seu jeito. Não, não é o plano de Deus. Precisamos alcançar seus corações. Como? Eu vou listar 6 diretrizes, só citando, só para ficar como algo que possa direcionar os pais e alcançar o coração dos seus filhos. Como pastorear o coração do seu filho? Primeiro, invista tempo em relacionamento com o seu filho. Invista tempo. Tem que estar junto dele. 2, use perguntas para conhecer melhor o coração do seu filho. Converse, mas não faça só sermões. Pergunte. Deixa ele falar. Né? 3, dê esperança para o seu filho, consolando, apontando para a graça de Cristo, porque ele vai se ver muitas vezes incapaz de lidar com o próprio coração, os desejos pecaminosos que tem, mas console com a graça de Cristo. 4, ajude-o a avaliar o próprio coração, ou seja, trabalhe as motivações dele, ajude-os a entender que eles têm motivações pecaminosas, mas que Cristo transforma isso. Se você, pai, já conhece um pouco do conceito de ídolos do coração, estude mais ídolos do coração. Inclusive o livro Ídolos do Coração, de Elyse Fitzpatrick. Né? Para entender mais isso, para você não ficar só olhando para comportamento. Ou leia Pastoreando o Coração da Criança, de Ted Tripp. 5, instrua biblicamente, formal e informalmente. Use a Bíblia. E 6, estabeleça um relacionamento de prestação de contas com seu filho. Ele é o seu discípulo. Ele precisa prestar contas com você. Então, ajude-o com tarefa de casa, cumprimento de deveres e responsabilidades, e que ele precise assumir as responsabilidades disso. Então, 6 diretrizes, assim, rápidas, para a gente refletir um pouco sobre o pastorear o coração das crianças ou dos nosros filhos. E aí, Gisele, tá bom? Tá bom, o problema é só o tempo, que é muito curto. É mesmo. Para aprender tanta coisa boa. Eu acho que se eu não sou pai, mãe, né? Não tenho nem previsão, mas assim, eu estou vibrando. Imagina quem está aí, que é pai, que é avô, que tem ligação direta com crianças, assim, pode aprender e colocar isso em prática, ainda há tempo. Eu acho que você deveria aproveitar os conselhos da palavra de Deus, que Deus usou o pastor Fernando para elucidar hoje, trazer para você e colocar em prática, né, pastor, na vida, especialmente surgir liderança masculina no nosso meio. Precisamos homens que ensinem no lar. Não deixe essa tarefa unicamente para a esposa. O Senhor trouxe lá o texto de Efésios, né, falando da exortação que Deus traz para os homens. Então, que Deus levante homens em nossa geração que cumpram o seu papel diante de Deus, tendo em mente que Deus vai cobrar. Deus vai, então, no tribunal, né, do Bema, vai, então, trazer à tona as obras dos homens, tanto nossas, como o papel de auxiliadoras, como dos homens também, do papel de liderança. Então, que Deus nos ajude nisso. Foi uma bênção, eu aprendi muito. Uma pena que o tempo realmente correndo, né? Eu também usei muito tempo do Senhor. Na próxima vez, eu teria de começar logo, assim, para não tomar tempo do Senhor e se aproveitar bem. O pastor Fernando, ele vai voltar. Ele vai voltar para fechar esse ciclo de lives no final do mês. Vai falar sobre o temor do Senhor. Então, por que não voltar e complementar um pouco sobre essa questão do coração, que é tão importante, né, pastor? Porque se a gente passar 4 anos aprendendo isso e aprender de verdade, que é basicamente isso que a gente aprende no mestrado em aconselhamento bíblico, né? Se a gente aprender isso e colocar em prática, a gente vai conseguir resultados que vai marcar gerações, digamos assim, né, pastor? A ideia de
alcançar o coração, porque se você conseguir alcançar o coração, pronto, chegou no alvo final, como o senhor colocou lá o texto de Provérbios, porque o coração seria então a essência do ser, né? Deus Uhum. então vai ser muito honrado e glorificado com um filho que não serve a Deus simplesmente nas frentes dos pais, mas que não é algo verdadeiro, é hipocrisia. E a gente vê isso na vida de muitas famílias, né, pastor? O filho, quando tem a oportunidade, então revela, ele não mudou, ele só revelou o que ele já era, quando teve a oportunidade, né, pastor? A gente sempre fala Exatamente. isso em relação ao coração. Não é que ele mudou, é que ele só mostrou o que ele era, o que ele sempre foi, só que estava tentando abafar, porque realmente o problema nunca foi resolvido, porque os pais nunca cavaram mais fundo, nunca chegaram no coração. Justamente como o senhor falou, porque não teve relacionamento, importantíssimo, né? Relacionamento, porque para conhecer o coração tem que conhecer, conversar. Tem muitos pais que não sabem nada sobre o filho, nada, absolutamente nada. Imagine dos problemas espirituais que ele, então, tem enfrentado. Como o senhor mesmo falou, os filhos aí, especialmente os meninos na fase, as meninas também, mas os meninos na fase da adolescência, puberdade, eles estão realmente, às vezes, caindo em muitos pecados porque não tem a liderança masculina para chegar e ensinar para que o filho, então, glorifique a Deus, né, pastor? Então, Sim. temos realmente só alguns segundos. Eu quero só me despedir dos irmãos e espero recebê-los de volta aqui no final do mês. Pastor, muito obrigada. Que Deus abençoe você, Miriam. Que Deus abençoe grandemente sua vida, querida. Então, até uma próxima. Os irmãos aí deram saudações aí do Rio Grande do Norte, ó. Emília, irmã Vanusa, já conhecem vocês. Então, até uma próxima. Deus abençoe. Tenha uma boa noite, um Tchau. bom descanso. Tchau, tchau.